Fala pessoal, tudo bem? Queiroz aqui e vamos dar continuidade a mais um vídeo do nosso desafio desenhando 100 cabeças. Vamos lá que tem muito chão e nesse vídeo tem 4 desenhos. Aqui como sempre já venho procurando toda a silhueta da cabeça da minha referência, tá? Depois que eu encontrar o triângulo do nariz, a cavidade do olho, eu puxo sempre ali às vezes uma linha paralela nos olhos para que eu veja qual vai ser o alinhamento em que vai ficar o olho. E eu sempre puxo uma linha também perpendicular à narina, às vezes ela é só visual, tá? O meu cérebro ele pega aquela intenção da linha subindo ali da narina, eu encontro também a distância entre um olho e outro. Então eu sempre vou relacionando ideias de alguns artistas que já constroem assim, e já vou meio que construindo com detalhes que é do jeito que eu faço e vou encontrando uma melhor forma. Então é sempre bom você ver como eu desenho, procurar como outros profissionais, desenhistas fazem também, para que você vá montando o seu jeito de desenhar. No olho você pode ver que já estou fazendo um Vzinho, né? E eu não faço a bolinha do olho. E eu faço isso porque eu tenho muito mais facilidade de fazer formas geométricas no início da minha construção do que fazer tudo arredondado no início. E eu acho que para mim isso é muito importante, porque como eu sei que eu vou apagar ainda muita coisa do meu desenho, essas linhas mais retas, né, elas vão meio que me ajudando a encontrar posicionamentos e distâncias sem que eu fique muito preso a seguir silhuetas e arredondamentos muito perfeitos do meu desenho, tá? Aqui eu já vou procurando essa gola também, já estou fazendo algo bem mais solto nesse momento, então a gola não tem o tamanho ideal da referência e eu não me preocupo com isso. A minha referência não tem esse tamanho de cabelo, não tem esse movimento no cabelo e eu não me preocupo. Por quê? Porque como eu mencionei nos outros desenhos, é um momento onde eu estou me divertindo, ouvindo a minha música, então eu quero aproveitar e ver as possibilidades que essa referência me traz também. Como eu tinha errado no boné, e desenho é sempre comparativo, vocês vão acabar vendo que eu apago uma coisa, mudo o posicionamento para outra, então é sempre isso que eu vou fazendo. E depois que a minha referência já está basicamente pronta, como está aqui, porque já não tem muito o que melhorar, eu já venho usando aquela primeira sujeirinha do esfuminho, já vou dando uma pequena base, né, uma capa inicial de sombra no meu desenho, em alguns lugares bem simples ainda, porque como o meu desenho está totalmente sem uma marcação forte nos detalhes, eu tomo muito cuidado para não sombrear demais e apagar isso. Então eu dou uma capinha só com aquela sujeira que já tem no esfuminho. Depois dessas partes principais do olho, nariz e boca já estarem sendo feitas com o esfuminho, eu venho com o pincel, porque ele pega uma região maior do meu desenho, e eu passo tanto no cabelo, testa, a cavidade da maçã do rosto, no próprio formato, né, os cantos do rosto também. Eu vou aplicando com o pincel porque ele pega uma região maior. Então aqui eu não estou sujando ainda as cerdas do meu pincel com o grafite do potinho. Eu vou tentando usar mais o do grafite que já foi aplicado naquela primeira camada do meu desenho com lápis 2B ou B, ou o que você tiver. Depois que o meu rosto já tem uma primeira capa, eu já venho aplicando com um lápis mais intenso, né, uma graduação mais pesada de grafite. No caso aqui eu continuo usando o 2B, que é o mesmo que eu usei com a mão mais leve para fazer o formato do rosto, encontrar as primeiras linhas de construção. Aqui eu continuo usando o mesmo lápis, mas agora deixando a mão ficar um pouquinho mais pesada. Então eu não aperto ela no papel, mas eu não faço também com muita leveza como foi a construção. E é aquela coisa, né? Vocês vão podendo ver que eu ainda vou apagando muita linha, porque agora eu já não vou deixando tão quadrado meu rosto e vou arredondando algumas coisinhas quando eu tenho certeza absoluta de que minha construção já entrega tudo que eu preciso para fazer um bom desenho. Uma coisa bem legal que eu acabei usando nesse desenho, porque eu estava bem descansado e achei que esse boné dela
me dava uma margem muito grande para eu aplicar alguma coisinha ali. Eu pensei, pô, por que não tentar aplicar ali um bonequinho, a cabecinha de um hominho, né? Alguma coisa ali, ou um animal que fizesse com que meu trabalho ficasse ainda mais chamativo, né? Desse um charme diferente. Ela tá com a cara meio que de skatista, uma coisa meio radical ali, meio esportista, né? E eu também achei ela com um olhar bem dramático, principalmente no meu desenho, ainda mais quando eu coloquei esses cílios, né? Ficou mais chamativo. Então eu falei, pô, eu vou aplicar alguma coisa interessante ali para melhorar esse conceito. O que será que fica bom? E aí vocês vão ver que depois eu tento aplicar um bonequinho com o mesmo estilo de construção que eu já faço aqui, brincando com as sombras, as possibilidades dos olhos e tal, porque eu vejo muito o trabalho do Kim Jung-gi, né? Então eu gosto da forma como ele brinca, misturando um monte de referências e animais e tal. Então eu falei assim, é claro que não tem como comparar o meu trabalho com o dele, mas eu vou tentar fazer algo dentro do mesmo estilo, né? Vamos ver o que vira. Aqui é aquele esquema. Eu aplico sombra, ele basicamente vai clarear a linha que eu tenho por baixo da construção. E aí quando eu aumento o peso de linha, ele clareia a sombra que inicialmente eu tinha colocado. Então é sempre dando aquele tapinha com lápis, voltando com o pincel, de novo com lápis, até que você encontre um equilíbrio no seu desenho. Nessa gola, eu já vim direto com lápis 4B, porque eu já queria que ela desse um destaque, que ela causasse um certo recorte, chamasse a atenção de quem está vendo, chamasse a tua atenção. Então é por isso que a gente usa os lápis mais grossos, né? Ou nanquim também, para a gente criar aquela sensação de bold, né? Como eu tinha mencionado, sempre aplicando o meu pincel. Aqui eu já estou pegando o pincel do meu potinho com grafite, porque como eu já tenho uma linha bem definida, eu já estou bem mais tranquilo e confortável para aplicar agora um pouquinho mais de sombra, uma sombrinha um pouquinho mais pesada. Então é sempre o mesmo esquema e é por isso que eu gosto de fazer trabalhos assim com grafite, porque eles me abrem uma margem gigantesca de possibilidades de poder puxar achura e sombra e texturinhas com esfuminho, com pincel. Então é muito legal pegar para se divertir e tentar aprender coisas novas com as possibilidades que cada referência vai te entregar. Também usando aqui o lápis 4B para fazer um bold, né? Um contorno já nesse cabelo, porque eu gostei de como ele tinha ficado. Então eu falei assim, é aqui mesmo que vai ficar cada mecha. Vou aplicar primeiro esse 4B e depois eu venho escurecendo mais com o pincel, se necessário for, né? Então eu pensando desse jeito, para mim já estava tudo bem definido, fui só dando aquele boldzinho, né? Aquela linha mais intensa, mais chamativa, e depois é só dar aquele talento, aquele tapinha ali com o pincel mais uma vez, encontrando o último tom, que para mim já está ótimo já, colocar no desenho, porque não precisa ficar também indo e voltando infinitamente, porque a gente precisa ainda ter um trabalho que seja relativamente rápido para que a gente possa estudar outros trabalhos no mesmo dia, né? E foi o que eu fiz aqui. Sempre que eu já acho que aquele pedacinho está bem feito, eu já venho com a minha borracha, né? E já vou meio que dando aquela limpada em volta para deixar aquele recorte mais bem definido também. Isso já deixa o trabalho mais agradável. Aqui eu já começo a puxar o meu bonequinho, né? Fazendo o meu homenzinho ali. Eu queria fazer uma espécie de gangster e que no moletom dele ele tivesse saindo um chifrinho. Ou eu ia fazer uma coroa. Eu ainda não sabia muito bem o que fazer, como seria a boca. Então, como eu ainda fico muito indeciso, eu procuro algumas janelinhas maiores, ó. Eu não preciso definir meu olho como definir o rosto de baixo. Por quê? Porque é uma escala muito menor. Esses rostos, eles já são muito pequenos num papel A5, né, num tamanho A5. Então imagina a escala desse bonequinho. Olha o tamanho da ponta do lápis perto do rosto dele. Então eu coloco menos detalhes, tanto no nariz, né, que já é um nariz mais grossinho. O olho também eu dou pouco detalhe ali, eu não desenho um olho propriamente dito, porque eu vou meio que estar
complicando as coisas para o meu cérebro, né? Para ele poder tentar encontrar cada silhueta. Então eu falei assim, aqui precisa ser mais estilizado. Então vocês vão vendo como eu acabei meio que resolvendo algumas coisas que estavam acontecendo aí que eu não tinha controle algum. Então também no mesmo esquema. Aqui eu não sei muito bem o que fazer, vou aplicar um pouquinho de sombra com a sujeirinha do esfuminho e depois eu vou definindo, vou melhorando um contorno, aplicando um pouquinho de textura e assim eu fui fazendo até esse bonequinho, né, que vocês estão vendo e ficando pronto. Mas a coisa que eu mais queria fazer é que ficasse esse aspecto desde o início. Eu já imaginava que eu queria esse aspecto de 3D entre o boné, o chifrinho e a personagem principal, porque eu achei que ia ficar dentro do mesmo estilo e acabar ficando bem legal, bem agradável e uma coisa bem diferente. E eu já imagino colocando isso em alguns outros desenhos e quem sabe até uma composição valendo que eu queira fazer no futuro. Eu achei a ideia bem legal. Eu confesso que eu estou gostando muito desse desafio. Cada dia que eu faço mais um desenho, eu fico mais contente, porque, nossa, eu tava com uma saudade de fazer esse tipo de desenho. Eu já tinha mencionado, né? Mas é porque eu, de fato, eu gosto muito. É a base para mim. Esse tipo de desenho, ele entregou tudo que eu posso mostrar hoje para vocês. Então eu sou muito grato a essa técnica que eu fui meio que aprendendo, lapidando com o passar do tempo. E olha como já tá ficando essa nossa bonequinha com o seu bonequinho no boné. Eu achei muito legal, cara. É uma sugestão bem diferente. E quando vocês começarem a fazer desafios, tentem aplicar coisas diferentonas, assim. Faz um traço mais polido, uma coisinha com mais paciência, tá? Esse desenho já vai chegando ao final. Tô dando só aquela pequena estilizada, aquela maquiagem que eu tanto amo de colocar nos meus desenhos. E também já é uma ideia para você colocar nos seus desenhos também quando você começar a fazer seu próprio desafio. Agora, dando sequência aqui no nosso desafio, tinha escolhido, eu queria fazer na verdade uma folha somente com cabeças de crianças, porque eu sinto muita dificuldade em fazer cabeça de criança. Os elementos, né, a disponibilidade dos elementos no rosto de uma criança, os espaçamentos é diferente do adulto, né? Então eu sinto mais dificuldade. Aí quando eu começo a fazer 5, 6, 7 cabeças de crianças, eu já viciei. Para mim, eu já entendi. Eu não entendi. O meu cérebro, né, o subconsciente, ele já pega aqueles detalhes e eu já começo a aplicar com mais tranquilidade. Então aqui eu já tinha feito o queixo bem lá embaixo, ó. Vocês podem ver que o meu cérebro já puxa para deixar aquele rosto num formato meio que de adulto. Então depois eu vou corrigindo isso. Olha como que eu encontrei as formas dessa boca. Que sugestão fácil de vocês montarem a sua, ó. Eu encontrei um coração ali, depois um outro quadradinho ali para fazer o lábio inferior e depois eu só terminei de puxar algumas linhas ali e ficou bem simples ali de entender como eu acabo construindo uma boca. É sempre diferente a forma como eu construo um desenho e eu vou construindo o outro. Por quê? Cada referência, cada imagem, ela me mostra uma forma diferente de criar aquilo. E como eu já tenho uma certa experiência em fazer esse trabalho já há algum tempo, eu vou sempre fazendo de um jeito. O nariz eu vou construir aqui de uma forma, aqui é um triângulo, aqui é de um jeito, uma caixinha. Então é legal você ir pegando essa experiência com o desenho de construção, porque você vai montando um repertório de formas de encontrar meios de construir seus desenhos. Seja ele um animal, o modelo, o corpo todo, o rosto, cenário e tudo mais.
Esse desenho em si foi um desenho que eu posso dizer que eu também gostei de fazer ele. Eu não estava cansado até aqui, né? Eu demoro um certo tempo para fazer esses trabalhos, eu não vou mentir. Eu quero fazer um trabalho que ele seja legal para estudar, que eu aprenda com ele, que eu teste algumas possibilidades, mas eu ainda estou tentando lapidar mais a minha construção, eu estou tentando melhorar sempre o que eu posso em cada desenho. Então é por isso que eu faço com um pouco mais de calma, e aqui eu ainda estava bem confortável para fazer o trabalho com uma certa paciência, e como eu tinha feito essas duas primeiras cabeças em uma escala um pouquinho maior, o que me sobrou de espaço nos outros dois desenhos que vão ter até o final desse vídeo já era um espaço menor, e eu não senti que eu gostei tanto deles, entendeu? Eu tentei colocar o máximo de capricho, mas eu não sinto que eu coloquei o melhor resultado que eu poderia ter conseguido aplicar. Vocês perceberam que eu falei, ó, a minha referência, o desenho desse garoto, a imagem da referência, ele parece ser mais jovem do que a criança que eu criei. E eu não me preocupo com isso, mas eu sempre fico atento, porque o meu cérebro ele está tentando sempre pegar aquele padrão adulto de rosto. Então é o queixo um pouquinho mais lá embaixo, aquela cara um pouquinho mais alongada. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, caso a gente queira fazer encomendas lá no futuro e desenhar tudo à mão. A gente tem que ficar atento a esses detalhes para não descaracterizar muito nossas referências também. Como aqui é só para estudar, não vi problema nenhum, continuei, arrumei o que precisava ser consertado e bola para frente. Cabelo também eu não puxo fio a fio, aquela coisa de realismo. Aqui é uma intenção para que depois eu venha colocar o meu pó de grafite por cima e fique ainda dando para ver aquela textura do fio do cabelo e uma sombra bem pesada no desenho. Então é algo bem solto, você vai poder tentar isso de várias formas, com caneta esferográfica, com pincel e grafite. Você vai poder encontrar o seu meio de fazer. O importante é pegar várias pequenas sacadas que aqui no vídeo vai aparecendo e tentar levar o máximo disso para o teu trabalho, com base também no trabalho de outros ilustradores, né? Para que você enriqueça mais o seu repertório. Como eu tinha feito ali os cílios no primeiro desenho e eu gostei muito, aqui eu também tentei fazer alguma coisa porque a referência me mostrava algo, né? E aí eu não sei se eu gostei muito, achei que ficou meio, sei lá, não ficou ruim, né? Esse desenho já tá chegando ao fim também, eu não achei que eu podia ir tão além. Essa coroinha na bochecha dele eu achei bem legal, eu gosto de fazer isso em alguns desenhos. E assim que ficou, vamos pro próximo, tem mais. Agora a escala desse rosto, por mais que pareça que tem muito espaço ali pra mim, já era um rostinho muito pequeno, né? E eu já vim com mais cuidado, procurando todas as extremidades da cabeça da referência, né? Dessa criança. E mesmo sabendo que eu errei, eu já tenho meio que uma ideia, ó, com base nessas pequenas linhas que eu já fui procurando, eu já tenho uma ideia do que consertar e do que arrumar. Então são atalhos que eu fui meio que criando para dar um adianto, né, naquela minha técnica, para depois eu só ficar preocupado em refinar os detalhes. Como o desenho já está muito pequeno, ó, já dá para ver que fica um pouquinho mais grosseiro, não fica aquele tracinho tão fino. Então, como eu já sabia que ele era pequeno e não ia dar para colocar tanto detalhe, eu já vim sombreando logo. Não tentei deixar as linhas muito bem definidas para depois fazer a sombra e vir adicionando peso com o meu grafite. Como eu já tenho uma certa experiência, isso não é um trabalho para mim. Cada trabalho faz com que eu trabalhe de uma forma, né? Cada desenho faz com que eu vou meio que me adaptando. Nesse trabalho eu achei que para mim dava para trabalhar dessa forma, não me atrapalhou em nada, mas quando você for tentar fazer, você vai ter que encontrar ali um meio termo onde você sabe que vai conseguir entregar um bom desenho, né, para você mesmo, onde você vai conseguir completar um desenho legal e que vai ser relativamente fácil, bonito de se apresentar e tudo mais. Porque eu não gostei tanto desse rosto, aqui mesmo eu passei o pincel, falei, não ficou legal. Vou passar o esfuminho para suavizar ainda mais essas marcas de lápis. E aí depois eu falei assim, pô, agora ficou legal, né? Vou tentar aplicar alguma coisa a mais agora de grafite, vamos ver o que vira. Então é isso, vai ter referências que você vai conseguir aplicar de forma mais rápida alguns detalhes. Porque vai ficar bonito, né? Visualmente fica agradável, mas tem outras referências que você usa a mesma técnica e não fica legal. Então, quanto mais você ter experiência e repertório para lidar com algumas coisas, melhor seu desenho vai ficar no final.
fazendo mais alguns detalhes também que eu gosto de aplicar nos meus desenhos, quando eu não sei muito o que fazer, eu tenho pouco espaço. É claro que eu sempre coloco uma maquiagenzinha ali com a caneta dourada, mas eu também gosto de colocar essa coisa na cena também, ó. A última referência acabou que, dentre todos os desenhos do desafio até aqui, esse foi o primeiro que... Não, o primeiro não, né? O da criança acima também passou um pedaço para a folha do lado. Por conta desse detalhe, eu acredito que no término dessa página completa do sketchbook, ele ficou muito bonito. Gostei muito de como ele ficou, mas é muito difícil porque aonde eu fiz a costura desse caderninho meu fica uma lombada. Então desenhar em cima dessa margem, encontrar detalhes tão específicos como o olho, ter que sombrear ali depois, fica mais difícil para mim. Então eu não sinto que esse desenho eu fui tão bem. Eu não sinto que aqui eu tava com a mesma paciência do primeiro desenho. Vocês vão acabar vendo, ó, que parece que tá meio esquisito ainda, não parece que tá muito agradável. E eu fui tentando melhorá-lo, né? Eu fui tentando meio que consertá-lo da melhor forma que eu encontrava ali. Mas por conta de eu ter feito ele saindo para outra página, eu acho que ficou uma parada muito legal no término completo dessa folha inteira, né? Dessas duas páginas que vocês estão vendo uma, mas no final vai ter a outra também para terminar e fechar toda essa parte do sketchbook, né? Eu achei que ficou muito agradável, ficou bem legal, gostei muito de como ficou, mas é bem difícil desenhar desse jeito com a referência onde ela está posicionada. Hoje eu já estou fazendo outras nesse formato, outros trabalhos pegando metade para cada página, porque eu acho que dá um fechamento para a folha muito bacana, então vale experimentar. É mais difícil? É, mas vale a pena experimentar cada coisinha, cada possibilidade que você puder. O desafio ele é para isso, né? É pra gente experimentar, pra gente fazer coisa nova, coisa diferente. Eu sou péssimo em rosto de perfil. Cara, dos 100 rostos, pega 30 para fazer de perfil. Eu sou péssimo em rosto de criança, então pega 20, 50 rostos de criança, até você ficar viciado naquilo. A vontade que eu tenho é de pegar esse desenho mais uma vez lá na frente e fazer ele num pedacinho de página só pra ver como é que ia ficar. Porque sabe quando você sente que parece que ou você tá cansado demais, mas não fica do jeito que você queria que ficasse? Eu fiquei sentindo isso com esse desenho, mas como eu não tenho tempo de ficar voltando porque eu quero estudar outras possibilidades e outras referências, esse hoje vai ficar dessa forma e eu dou ele por encerrado, mas é isso. Vão ter outros trabalhos, né? Pra mim fazer desse mesmo estilo e aí eu vou querer melhorar eles. Aqui eu tô colocando só um highlight no olho, né? Uma luzinha, porque como tá tudo com muito grafite, fica meio apagado. E aí uma caneta gel branca ali só pra dar aquele detalhe, aquele brilho bonito no meu trabalho, né? E pessoal, o vídeo tá chegando ao final, tá? Logo menos eu volto com mais um vídeo pra vocês. Então não se esquece, se inscreva para que a gente encontre outros desenhistas, pessoas que querem melhorar a sua técnica ou encontrar um conteúdo diferente aqui no YouTube, tá? Se inscreve, se puder curte, compartilha, deixa um comentário, eu vou fazer questão de responder com todo carinho cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e falou! Bora desenhar, hein?